Fala pessoinhas, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Mais um vídeo na nossa série Lei Seca Código Penal. Vamos seguindo, né, com a nossa leitura. Lembrando aí a você que não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Aqui, uma leitura geral, algumas situações hipotéticas, alguns exemplos a gente traz para facilitar a sua compreensão para você concurseiro, você cidadão que quer ficar atento acerca da legislação. Para você das carreiras policiais, militar, civil, penal, militar, processual, judiciária, né? Polícia Civil, pessoal dos tribunais, enfim, bem-vindo. Esse é o nosso Código Penal. Convido a você a acompanhar com a gente toda a nossa série, tá bem? Vamos lá, vamos ao PDF da sequência da nossa leitura do nosso Código Penal. Estamos no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, redação dada pela Lei 12.015 de 2009. Capítulo 1 diz dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213 diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça de ter conjunção carnal ou prática, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou menor de 14 anos, pena passa de reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se a conduta resulta em morte, pena de detenção de 12 a 30 anos de prisão para o estuprador. Portanto, aí, tá bom? O artigo 214 é revogado pela lei. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215 diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima, de vontade da vítima, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. O que é a importunação sexual? Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, incluída pela Lei 13.718 de 2018, uma pena de detenção de 1 a 5 anos e se o ato constitui crime mais grave. Sem se o ato, pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui mais grave. Não constitui crime mais grave. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216 foi revogado pela Lei 12.015 de 2019. Assédio sexual, incluído pela Lei 10.224 de 15 de 2001. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício, emprego, cargo ou função, pena 1 a 2 anos. Parágrafo único, vedado pela Lei 10.224 de 15 de 2021. Parágrafo 2º, a pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Portanto, aí, o assédio sexual, a pena, né, e as ações do agente ator, né. Capítulo 1A. Incluído pela Lei 13.772 de 2018, da exploração de intimidade sexual. Registro não autorizado de intimidade sexual. Artigo 216-B diz: produzir, fotografar, filmar ou registrar
por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoas em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, incluído aí pela Lei 13.772 de 2018. No caso aí, é as pessoas que fazem montagem, né? Tem muita gente que hoje utiliza com o uso, advento aí da inteligência artificial, mais ainda as montagens, né? As pessoas substituem e aí fica perfeito. Basicamente vai ficar como se fosse a pessoa, uma montagem perfeita de criação de cena, de beijo, de relação sexual. É possível se fazer o estudo a partir da inteligência artificial ou mesmo uma produção de algum software, né? Normal, a pessoa consegue fazer essa adaptação de acordo com a expertise do design, né, que fizer o trabalho. Então ele também incorre nessa pena, beleza? Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulneráveis. Sedução. O artigo 217 foi revogado. E aí a gente tem aqui do estupro de vulnerável, incluído pela legislação Lei 12.015 de 2009, que traz um artigo 217A: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, tá bom? O parágrafo 2º aqui está vedado. O parágrafo 3º diz: se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave, essa pena ela passa a 10 a 20 anos. Se da conduta resulta em morte, a pena passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos para o estuprador. Tá bem? Seguindo com a nossa leitura aqui do Código Penal, no parágrafo 5º diz que as penas previstas no caput dos parágrafos 1, 2, 3, 4 deste artigo aplicam-se independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, imagine que a pessoa, de repente, a vítima nesse caso aqui, ela é menor, né? Ela não denunciou, ela de repente ela talvez por de repente manipulação, ela não quer que seja representada. Então, mesmo sem o consentimento da vítima, as pessoas, os atores, né, os destripadores, eles respondem, né, independente do consentimento, da ação, da representação da vítima, né, mesmo que eles tenham tido relações anteriores. Então, não tem nenhum tipo de interferência, tá bom? Corrupção de menores. O artigo 218 diz que induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena de 2 a 5 anos. Parágrafo único, vedado pela Lei 12.015 de 2009. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A diz: praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, a pena é de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218b diz: submeter, vamos lá, artigo 218, submeter, induzir ou praticar ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual
alguém menor de 18 anos ou por enfermidade ou deficiência mental não tem a capacidade, ou por enfermidade ou deficiência mental não tem a necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-lo, impedir ou dificultar que o aconteça, a pena é de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado a fim de obter vantagem econômica, aplique-se também a multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. Primeiro, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14, na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2º. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifique as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui-se efeito obrigatório a condenação e a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento, no caso aí de um hotel, por exemplo, que facilite a prática. Divulgação de cenas de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou explorar a venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação em massa, sistemas de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, pena de reclusão de 1 a 5 anos e se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalista, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvadas suas prévias autorização, caso seja menor de 18 anos de idade. Vide Lei 13.718 de 2018. Capítulo 3 do rapto. E aí nós temos aqui toda essa parte revogada. Tem rapto violento ou mediante fraude, artigo 219, revogado. Rapto consensual, artigo 220, também revogado. Diminuição de pena, revogado. E ainda concurso de rapto e outro crime, revogado pela Lei 11.106 de 2005. Capítulo 4 traz das disposições gerais, também parte revogada, o artigo 223 e 223, revogado, 223 e 224, revogados pela Lei 12.005 de 2009. Ação penal. Artigo 225. A respeito aqui da ação penal. Nos crimes definidos no capítulo 1, 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. No caso aí, é uma ação que ela independe, do desejo da vítima. Parágrafo único, revogado. Aumento da pena. A pena ela é aumentada, inciso 1º, de 4ª parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. De metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer título tiver autoridade sobre ela. 3. Revogado pela Lei 11.106 de 2005. E 4. De 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Estupro coletivo. Na linha A diz aqui:
mediante concurso de dois ou mais agentes. Estupro corretivo para controlar o comportamento social ou sexual da vítima também são fatos que agravam aí de 1 a 2 terços, portanto, no crime de estupros. Capítulo 5 do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, incluído pela Lei 12.015 de 2009. Vamos lá, vamos ver o que traz esse capítulo aqui. Mediação para servir a lesiva de outrem. Artigo 227 do Código Penal diz: introduzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, pena de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 14 anos e maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa com quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou guarda, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, pena é de 2 a 8 anos, além da correspondência à violência. 3. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Favorecimento da prostituição ou a forma de exploração sexual. Artigo 228. Introduzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, pena de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumir por lei outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena de reclusão de 4 a 10 anos, além da correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Casa de prostituição. Vamos lá, vamos ver, vamos entender a situação das casas de prostituição. Artigo 229. Manter por conta própria ou terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, pena de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo. Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça, a pena é de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumir por lei outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, essa pena de reclusão é de 2 a 8 anos, além, sem o prejuízo, portanto, da correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa a fim de exploração sexual. Artigos 231, 231-A e 232, revogados pela Lei 13.344 de 2016 e pela Lei 12.015 de 2009. Promoção de migração ilegal.
Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, incluído pela Lei 13.441 de 2017, pena é de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º diz: na mesma pena incorre quem promove por qualquer meio, a fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro de território nacional ou para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1º, o crime é cometido com violência ou se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondente às infrações conexas, incluída, portanto, pela Lei 13.445 de 2017. Capítulo 6 do ultraje público ao pudor. Ato obsceno, né? Vamos entender o que é um pouco sobre o ato obsceno. Vamos lá. O artigo 233 diz: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, explorar, adquirir ou ter sob sua guarda para fins de comércio, de distribuição ou exploração pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, a pena é de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, primeiro, vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer objeto referido neste artigo. Para inciso 2º, realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Inciso 3º, realiza-se em lugar público ou acessível ao público pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7 das disposições gerais, incluída aí pela Lei 12.015 de 2009, diz: aumento da pena. O artigo 234-A diz: os crimes previstos neste título, a pena é aumentada. E aí nós temos os incisos 1 e 2 que foram vetados pela lei, e o terceiro da metade de 2, né, de 2/3 se o crime resulta em gravidez. Então há um aumento, né, 2/3 se a partir do crime de estupro resulta em gravidez. 4, de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe, deveria saber, ou se portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234-B traz aqui que os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. O artigo 234-C foi vedado pela Lei 12.015 de 2009. Falamos, portanto, né, muito do crime de abuso sexual, do estupro de vulnerável. Aqui no Código Penal, as penas, né, as medidas que devem ser tomadas e as punições. Beleza? Seguimos com a nossa leitura no próximo vídeo com mais Código Penal. Lembrando, você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muita gente. Valeu, galera, até o próximo vídeo.